O rei Herodes mandou executar Tiago. Ele será o primeiro mártir apostólico, porque o primeiro mártir da igreja é o diácono Estevão. Agora ele manda prender também Pedro, pensando em fazer a mesma coisa. Mas a igreja entra em oração por Pedro. E sabe o que acontece? Um anjo vai na prisão pessoalmente e liberta Pedro. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler Atos, capítulo 12. Não saia daí. Sejam bem-vindos ao canal do Pastor João Neres. A live já vai começar. Peço que você divulgue no grupo da família, compartilhe para aqueles que gostam de estudar a Bíblia Sagrada. Já estou lendo e explicando a Bíblia pela segunda vez. Já fizemos uma leitura completa, todos os livros estão gravados aqui no canal, é só procurar na playlist. Mas agora estamos lendo novamente e hoje vamos ler Atos 12. Vem comigo. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu achar meu slide. Glória a Jesus. Cadê você, meu slide? Olha aí. Vamos lá. Atos capítulo 12, versículo 1 diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Bem, aquele mesmo tempo, o que aconteceu? No capítulo 10, Pedro pregou na casa de Cornélio e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, receberam a mensagem de bom grado, se converteram muitas almas. No capítulo 11, nós vimos a igreja explodir em Antioquia, onde eles, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Muito interessante, né? Então a igreja está a todo vapor. Tem a perseguição dos religiosos. E agora, para piorar, Herodes estendeu as mãos sobre alguns para os maltratar. E o versículo 2 diz: E matou a espada Tiago, irmão de João. Era Pedro, Tiago e João. Os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, os dois irmãos, Tiago e João. Então, Tiago aqui será o primeiro mártir apostólico, o primeiro mártir dos 12, porque o primeiro mártir da igreja, como disse no início, foi Estevão. Agora, nós temos um mártir apostólico, o nome dele é Tiago. Tiago é o irmão de João, o discípulo amado. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Então, ele viu que politicamente ele ficou bem, como diz o carioca, ele ficou bem na fita com os judeus, os religiosos, inclusive aqueles que estavam ali mandando executar Estevão, fariseus, doutores na lei, onde Paulo estava no meio, né? Agora Paulo já foi resgatado, já se converteu, mas o Herodes agradou a esses religiosos, só que ele não pôde executar de imediato porque era dia dos ázimos, era um dia de festa judaica. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão e entregou-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, naquele momento ele não podia executar por causa da festa e deixou preso 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados. Ok? 16 soldados. E Pedro estava ali preso. Pedro, pois, era guardado na prisão. Eita glória! Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua, não era só domingo, não era só terça e quinta. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a
prisão. Bem, como militar da reserva, eu acho que se tinha 2 ali, tinha 2 também na porta, porque eram 4 quaternos, então tinham turnos. Cada um desses turnos de 4 soldados daria aí 6 horas de serviço, ok? 6 e 6, 12, 12, 12, 24, correto? Então esses dois ficavam com ele amarrado, como se fosse um preso de alta periculosidade. Qual foi o crime de Pedro? Curou o coxo à porta do templo chamada Formosa. Qual o crime de Pedro? A sombra curava. Qual o crime de Pedro? Pregou na casa de Cornélio e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E ele está aqui como um homem perigoso, dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas da prisão estavam diante, né? Ou seja, tinha mais 2, provavelmente ali na porta, guardando a entrada da cela. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Glória a Deus, a luz pode resplandecer na prisão. Quando a luz entra, as trevas vão embora. E tocando a Pedro na ilharga, eita Jesus! Pastor João Délio tem uma mensagem: crentes com enxúndias nas ilhargas. Essa é boa, depois você procura aqui no... Ai, Jesus. Crentes com enxúndias nas ilhargas. Aqueles pneuzinhos que dá aqui, não vou mostrar não, senão vocês vão se escandalizar, o meu também tá crescendo. Ilharga é aqui, é do lado, onde tem os pneuzinhos, do lado da barriga. O anjo tocando Pedro nas ilhargas, ou seja, catucou, ou cutucou, como diz lá o cearense, disse: levanta, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Minha gente, ele estava entre 2 soldados. O anjo catucou do lado e disse: levanta, caba, bora. E ele pensou que estava sonhando, tá vendo? Versículo 8. Cadê o versículo 8? Está aqui. E disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas alparcas, se prepara. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. O anjo deu os detalhes: pega o teu paletó, joga no ombro, bora, vem comigo. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, passando a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Olha só, ele estava entre 2 soldados, ele estava com 2 algemas, 2 cadeias, tinha outros soldados na porta da cela, mas tinha ainda a outra guarda, a primeira e a segunda guarda, e depois, por último, tinha a porta de ferro. A cadeia lá era braba, né? No entanto, o anjo passou por todas essas portas e ninguém viu. Está entendendo? Quando o anjo opera, ninguém vê. Quando o anjo faz, não tem força humana para resistir. E detalhe, pega essa daí, irmã Lúcia, olha o mistério. Aí, irmã Inácia, presta atenção, meu amigo Cardoso, João Cardoso, meu amigo Hélio, meu irmão jovem Alencar, olha aí, minha irmã Isabel, veja o que aconteceu. O anjo levou até uma rua, saiu, dobrou a rua. Quando Pedro estava em segurança, o anjo se apartou dele. Eita Jesus! O anjo só vai se apartar de você quando você estiver seguro. Eita glória! O anjo só vai lhe deixar quando perceber que você está tranquilo. Pode ir, Pedro. Tchau. Deu muita satisfação, não. Olha aí, Pedro. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Eu pensei que estava sonhando.
e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Meus amigos, nós temos visto aí, né, os últimos acontecimentos no Brasil e no mundo, e vemos que um homem que é prisioneiro do governador, ele tem uma guarda reforçada. Ele era prisioneiro por ordem de Herodes. Então, era muita segurança. Por isso essa muita segurança. Porque foi o governador que mandou prender. Né? O governador que mandou prender. Mas o anjo soltou. Levou até o local onde ele estivesse seguro. E nesse local, o anjo disse: Pai do Senhor, Pedro, e sumiu. Aleluia. E Pedro, tornando assim, disse: Agora sei verdadeiramente que o anjo, Deus enviou seus anjos e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava, porque os judeus aqui são os religiosos, os sacerdotes. Eles esperavam o quê? Eles esperavam Pedro morto, mas eles vão receber o Pedro vivo, cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Pedro, considerando ele nisso, Pedro foi à casa de Maria, mãe de João. João aqui é João Marcos, tá? Todo João é gente boa. Alô, João Cardoso, olha aí. Todo João é gente boa. Ele foi à casa de Maria, mãe de João. João Marcos, aquele que Paulo rejeita na primeira viagem, mas depois diz: manda-me João Marcos, que é muito útil no ministério. João Marcos, que vai escrever o Evangelho de Marcos. Ele era sobrinho de Barnabé. E Maria, essa Maria que é irmã de Barnabé, tinha por sobrenome Marcos, esse João, onde muitos estavam reunidos e oravam. Na verdade, era o quê? Um círculo de oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, irmã de Barnabé. Esse é o motivo pelo qual o anjo foi até a cadeia e libertou Pedro. Libertou Pedro, porque na casa de Maria muitos estavam reunidos e oravam. 12:12 é um versículo espetacular. Muitos estavam reunidos e oravam. E Deus levante Marias com as suas casas abertas para receber equipes de oração, equipes de guerra. Pedro estava preso entre 2 soldados, outros na frente, mais a segunda porta, mais a porta de ferro. Tudo se abriu pelo poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Vamos orar daqui a pouco. Versículo 13, vamos que vamos. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta. Ela ficou, coitada, era uma adolescentezinha, e ela ficou estagnada. Ela sabia que ele estava orando por Pedro. Aí Pedro chega, mas ela não acreditou. Ele foi preso pelo governador, ele está entre 16 soldados, amarrado, algemado. Mas correndo para dentro, a menina, a Rode, anunciou que Pedro estava à porta. Tadinha, a adolescente chegou lá com os olhos esbugalhados, né? Disse: é Pedro, está aí. E disseram eles: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Ou seja, os irmãos estavam orando. Tem hora que o crente é assim, está orando pelo negócio, quando o negócio acontece, não acredita. Os crentes estavam orando por Pedro. Aí Pedro chega solto e eles não estão acreditando. Pensam que é o seu anjo, pensam que é alguém, né? Na cultura deles, eles acreditavam nisso. Era o anjo que guardava Pedro, que estava ali, mas não Pedro. Mas Pedro perseverava em bater. Irmão, sou eu, Pai do Senhor. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Quando o poder de Deus opera, o homem se espanta. Glória a Deus. Versículo 17 diz assim: e acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, que está um alvoroço, né?
Oração pentecostal já é difícil de entender o povo, porque todo mundo ora junto, né? Um fala em língua, outro fala língua dos homens, outro fala língua dos anjos, outro fala mistério. Mas agora eles estavam todos conversando por causa da presença de Pedro. Pedro mandou ele se calar e contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, como um anjo catucou ele do lado, disse: embora, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Pedro disse: ó, não estou com muito tempo não, vou pregar em outro lugar. Pode continuar orando aí, tá? E eu vou pregar em outro lugar. Glória a Deus. Deixa eu me achar aqui. Isso. Olha que interessante aqui. Tem um mistério aqui no versículo 17 que eu preciso explicar. Anunciar isto a Tiago. Pastor João Neres, Tiago não morreu no início desse capítulo? Sim. Mas aqui ele está falando de outro Tiago. Aqui ele está falando do irmão do Senhor. Ok? O Tiago que morreu foi o Tiago maior. Tiago maior era irmão de João. João, o apóstolo. E agora ele diz: vai e anuncia isso a Tiago. Qual Tiago? Tiago, o menor. Ok? Vai e anuncia a Tiago e aos irmãos. Isso aqui já é o outro Tiago que vai assumir a igreja de Jerusalém no lugar do Tiago que morreu degolado por Herodes. Certo? Versículo 18, deixa eu tentar achar que está dando um problema aqui no slide. Eita, glória a Deus. Vamos que vamos, vai dar certo. Deixa eu tentar passar o 18. Glória a Deus. Eita, Jesus. Vamos que vamos. O computador resolveu travar nessa altura da live. Versículo 17. Eu quero o versículo 18, Senhor. Vamos lá. Se não voltar aqui o slide, eu vou ler direto, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Pronto, 17, 18. E sendo já dia, houve não grande alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito a Pedro. E agora? Como eles vão explicar, né, o que aconteceu? O que eles vão dizer que aconteceu? Porque é um alvoroço. As portas estavam fechadas, as algemas estavam lá, no soldado, mas Pedro não estava. E agora, o que fazer? Eles estão pensando, o que fazer? Como proceder? Né? Como vamos resolver essa situação? Eita, glória a Deus. Vamos lá. Estou lutando aqui com esse 19. E quando Herodes o procurou, e agora eles estão lá, nas discussões, para quando Herodes perguntar onde ele está, o que vão dizer? Nessa hora, quem conhece militarismo, o capitão daqueles soldados certamente já estava querendo executá-los, que era assim o procedimento. E aí, enquanto eles estão discutindo, quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição, abriu o inquérito aos guardas, mandou-lhes justiçar. Mandou açoitar. Não mandou matar, mas mandou açoitar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Está falando de Herodes. Porque esse Herodes vai ter um fim triste, tá? Versículo 20. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Esse é o Herodes que mandou matar Tiago. Ele está cheio de inimigo político, de complicação, e aí Pedro ainda foi solto, ele ficou mais revoltado ainda com o anjo, né? E no dia designado, vestindo Herodes, esse é o Herodes que mandou executar Tiago, e no dia designado,
vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática, uma pregação, não é pregação evangélica, fez uma retórica, né? Uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Esse é o Herodes que mandou executar o primeiro mártir apostólico. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Eu quero voltar no 23 para dizer: o anjo do Senhor que soltou Pedro numa prisão muito reforçada, com 16 soldados e 3 portas, pelo menos, mais a porta de ferro. É o anjo que também vai ferir o assassino de Tiago. O anjo do Senhor solta Pedro e executa Herodes. Cuidado com o anjo do Senhor. Aleluia. Isso tudo só aconteceu porque na casa de Maria havia uma oração, um ciclo de oração pela vida do pastor Pedro. Enquanto isso, enquanto o anjo soltava Pedro e executava Herodes, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, olha eles de volta. Eita glória! Apareceram no 11, né? Pastoreando a igreja de Antioquia. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, qual serviço? De levar uma ajuda a Jerusalém, de levar uma ajuda social. Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Gente, se ele está levando João Marcos, provavelmente Paulo participou dessa oração na casa da irmã Maria, que era irmã de Barnabé, né? João Marcos era sobrinho. Então, seja nessa oração por Pedro, ou seja, outro dia Paulo esteve ali no mistério, na oração. Como é que Deus conecta as pessoas de oração? Bem, acabou a leitura de hoje. Essa é a Bíblia Palavra-Chave. Essa é a Bíblia que eu uso para ministrar a live. Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui que o computador está travando. Glória a Jesus. Glória, glória, glória. Pronto. Pronto. Meu Deus. Só quero orar. Vamos orar pelo término em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Isso, cheguei, consegui aqui. Pronto, estou aqui no meu slide. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui o pastor João Neves. E pronto, olha eu aqui. Pronto, graças a Deus. O slide deu uma travada aqui. São 23 minutos, que bom. Conseguimos ler os 25 versículos de Atos 12. Glória a Deus. História maravilhosa. O anjo soltou Pedro, executou Herodes e a igreja está crescendo. Isso tudo só aconteceu porque na casa de Maria, mãe de João Marcos, irmã de Barnabé, tem uma oração. E nessa oração, Paulo já pega mais um auxiliar, leva o João Marcos com ele e com Barnabé, que era seu tio. Nós vamos saber, mais na frente eles vão se separar, mas lá no final Paulo vai dizer: manda João Marcos, que é muito útil para mim no ministério. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho que dedicou esse tempo para aprender a tua palavra. Eu te peço que o Senhor abençoe poderosamente, guarde e proteja essa casa, essa família. Eu oro também pela nação brasileira e peço por Israel, em especial. Nós oramos por Jerusalém, a cidade de Davi, cidade amada, cidade grande rei. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus te abençoe. Paz seja convosco.